Projeto Josué, conquistando uma terra prometida, porque o Senhor fez uma promessa. Deixe-me dizer aqui, você vai ouvir agora, talvez isso fique gravado. Antes de fazer a apresentação dos irmãos, eu sei que sofra desconfiança normal, compreensiva de muitos irmãos. Sei que sofra a desconfiança de muitos pastores, porque o negócio realmente é desafiador, é muito grande. E não são poucos que nos consideram meio loucos, precipitado. Que alguém pense assim, e essa pessoa, alguém pensa assim, até que saiba os porquês, né? Saiba as revelações e possa crer também. Aleluia. Então, há um ano atrás, agora um ano e um mês atrás, quem está ouvindo diga amém. Um ano e um mês atrás, o ano passado, no mês de agosto, final de agosto, nós estávamos em Fortaleza. Eu estava na terça-feira na reunião da mesa diretora da nossa convenção. Eu tinha estado preliminarmente com o pastor presidente, pastor João Bezerra, no seu gabinete. Conversamos sobre trabalhos da nossa Regional Sul, da qual eu, com muita honra, com muita alegria, coopero, assisto, ajudo a convenção como pastor regional do Conselho Sul. E o meu presidente, quando estava na mesa diretora com os vice-presidentes, com os secretários, com os tesoureiros e com outros pastores regionais, ele fez uma referência à minha pessoa que muito me alegrou, que muito me honrou. Ele deu testemunho de que eu, na minha função de pastor regional, representando os interesses da convenção, representando a pessoa do presidente, não tomava nenhuma decisão, ou não fazia nada, absolutamente nada, que não tivesse de conformidade com a vontade dele, com a direção dele. E ele deu esse testemunho perante todos os pastores de nome, pastores honrados da nossa convenção. E eu, na minha pequenez, na minha juventude, que eu insisto em dizer que eu ainda sou muito jovem, eu muito me alegrei, me senti gratificado pelo fato do pastor, meu presidente, reconhecer esse cuidado nosso. E ele deu exemplos de como ele entendia que isso era uma verdade. Eu ouvi. Depois daquela reunião, viajei de volta para cá, para Juazeiro. Chegamos no final da tarde, e quando eu já estou em casa, um irmão de São Paulo, que eu tenho um pouco contato, só para você ter uma ideia, eu fui para São Paulo, ele veio para o Ceará. Eu vou para Fortaleza, ele já saiu de Fortaleza, está numa região aqui de Oroz. Pouco contato, Novinho o nome dele. Ele ligou para mim e disse: pastor Flávio, Deus me deu um sonho muito interessante com o senhor, e eu resolvi ligar. Eu não consegui ficar sem ligar para o senhor para lhe comunicar desse sonho. Diga, Novinho. E o Novinho disse: eu via o Senhor com muita alegria. O Senhor estava muito feliz, o Senhor sorria, era muita alegria. E eu me interessava de olhar para o Senhor com aquela alegria, e via que ao seu lado estavam dois seres, dois personagens, não eram homens comuns. E eu resolvi perguntar, dizia ele, aquele personagem que estava ao seu lado: por que o senhor estava tão feliz? Eu não perguntei para o senhor, perguntei para o ser que estava ao seu lado: por que o senhor estava tão feliz? E aquele ser disse: por causa desse terreno que ele está recebendo para a igreja que ele é pastor. Pastor, quando eu olhei para o terreno, era um terreno tão grande, e tinha tantas construções nesse terreno. Tinha igreja, tinha escola, tinha estacionamento, tinha tantos prédios nesse terreno. E eu entendi porque é que o senhor estava alegre, porque o senhor estava recebendo um terreno tão grande, com tanta
tantas edificações naquele terreno. E aí eu fiquei admirado e resolvi fazer a segunda pergunta àquele ser. Eu disse para o ser: por que ele está recebendo, a igreja que ele é pastor está recebendo esse terreno, se ele não tem condição, a igreja que ele é pastor não tem condição de pagar, de comprar esse terreno? E ele disse que aquele ser respondeu para ele e disse assim: um discípulo oculto vai pagar o terreno e dar para ele. Um discípulo oculto vai pagar o terreno e dar o terreno para a igreja que ele é pastor. Disse ele: eu resolvi então fazer a terceira pergunta. Eu resolvi, pastor, então fazer a terceira pergunta. E perguntei então para aquele ser: por quê? Qual a razão? O que tem nele? Por que ele está tendo esse privilégio de receber uma bênção tão grande? Irmãos, é aqui onde está o sinal, onde fechou para mim, que eu estava ouvindo o sonho. Eu já ouvi muitos sonhos. Alguns sonhos se cumpriram, como a questão da unificação dessa igreja. Os obreiros sabem. Mas eu precisava de um sinal para me compreender e crer nesse sonho. Aí ele disse que o ser respondeu para ele: ele recebe, ele está recebendo, ele está tendo o privilégio de receber esta bênção, porque ele não faz nada se não for de acordo com a direção, a liderança dele. E quando eu ouvi ele dizer isso, meu coração se encheu de alegria, porque eu fiz conexão com o que eu tinha escutado 7 horas atrás. O meu pastor presidente João Bezerra da Silva dissera a mesma frase no gabinete pastoral, a mesa diretora, dizendo que eu aqui não fazia nada que não fosse de acordo com a direção, com a liderança dele. O C que respondeu para o irmão novinho disse a mesma frase, porque ele não faz nada que não esteja de acordo com a direção dele, da liderança da igreja dele, da presidência dele. E quando eu ouvi isso, eu criei, eu disse: Deus vai nos dar, Deus vai nos abençoar, Deus vai abrir uma porta.